Olá, aqui é o professor Lorival Pereira Martins e vamos analisar nesse vídeo as propriedades operatórias dos logaritmos. Dividimos a análise dessas propriedades em duas partes. Na primeira parte, vamos analisar as propriedades logaritmo do produto e logaritmo do quociente. Em outro vídeo, que denominamos de segunda parte para a propriedade dos logaritmos, nós discutiremos o logaritmo da potência e a mudança de base. E com a propriedade mudança de base, podemos utilizar a calculadora para obter o logaritmo de um número em qualquer base. Nós sabemos que logaritmo é um número, e esse número pode ser obtido a partir da seguinte definição. Seja A e B dois números reais positivos, com B diferente de 1, e seja C um número real qualquer. O log de A na base B é igual a C, se somente C, B elevado a C for igual a A. Assim, por exemplo, o log de 125 na base 5 é igual a 3, pois 5 ao cubo é igual a 125. Nesse caso, nós temos o logaritmo de 125 na base 5 vale 3. Portanto, a definição de logaritmo está diretamente relacionada à potência, às exponenciais. Trata-se, portanto, de uma nova estrutura numérica. Estrutura essa que ganhou importância devido à possibilidade de facilitar cálculos envolvendo multiplicação e divisão de dois números, no momento onde nós não tínhamos instrumentos de cálculo como nós temos nos dias de hoje. Cálculos como, por exemplo, a divisão entre 531.441 por 6.561, reduzindo esta divisão na subtração de 18 menos 8, que sabemos é igual a 4. Mas como que isto se dá? Como que a divisão entre 531.441 por 6.561 pode ser reduzida à diferença de 12 por 8 igual a 4? Qual a correspondência, qual a relação entre eles? Isto só é possível devido às propriedades operatórias dos logaritmos que vamos ver agora a seguir. A primeira dessas propriedades é o que nós chamamos de logaritmo do produto. E para definir essa propriedade, vamos considerar três números reais positivos, A, B e C, com B diferente de 1. O logaritmo do produto de A por C na base B é igual à soma dos logaritmos de A na base B mais o logaritmo de C na base B. Por exemplo, o logaritmo do produto de 8 vezes 5 na base 2 é o mesmo que o log de 8 na base 2 mais o log de 5 na base 2. Ou um outro exemplo, o log de 4x na base 5. O log de 4x na base 5 é o mesmo que o log de 4 na base 5 mais o log de x na base 5. Uma aplicação imediata que pode ser em que podemos utilizar aqui o logaritmo. Por exemplo, calcular o produto de 27 vezes 243. Claro que é um produto extremamente simples, mas é apenas a título de exemplo. Então, eu quero efetuar o produto de 27 vezes 243. Então, como tanto 27, que é 3 ao cubo, como 243, que é 3 à quinta, eu posso escrever isso como sendo o logaritmo de 27 vezes 243 na base 3. Isso nos permite, então, separar esse produto no logaritmo de 27 na base 3, mais o logaritmo de 243 na base 3. Ou seja, o logaritmo de 3 ao cubo na base 3, mais o logaritmo de 3 à quinta na base 3. O logaritmo de 3 ao cubo na base 3 é igual a 3, e o logaritmo de 3 à quinta na base 3 é igual a 5. Portanto, 3 mais 5, 8.
Ou seja, o logaritmo de 27 vezes 243 é o mesmo que o logaritmo de 3 à oitava na base 3, que é igual ao logaritmo de 6.561 na base 3. Ou seja, o produto de 27 vezes 243 é igual a 6.561. Então, é uma forma prática de se efetuar esse produto, desde que, lógico, que eu conheça as potências na base 3. A segunda propriedade a ser analisada é a do logaritmo do quociente. Da mesma forma que no logaritmo do produto, vamos considerar três números reais positivos, A, B e C, com a condição de que B seja diferente de 1. Nós definimos o logaritmo do quociente, ou seja, o logaritmo de A dividido por C na base B, que pode ser expresso tanto na forma de divisão convencional como na forma fracionária, como a diferença entre o log de A na base B e o log de C na base B, ou seja, log de A na base B menos o log de C na base B. Por exemplo, o logaritmo de 8 dividido por 5 na base 2. O logaritmo de 8 dividido por 5 na base 2 é o mesmo que o log de 8 na base 2 menos o log de 5 na base 2. Ou então, o logaritmo de x dividido por 4 na base 3. O logaritmo de x dividido por 4 na base 3 é o mesmo que o log de x na base 3 menos o log de 4 na base 3. Da mesma forma que no logaritmo do produto, nós podemos ter aqui uma aplicação imediata para o logaritmo do quociente. Determinar o quociente entre 531.441 e 6.561. Bom, para efetuar a divisão destes dois valores, nós podemos utilizar novamente tanto o 531.441 quanto o 6.561 são potências de base 3. Então, podemos reescrever como sendo o logaritmo da divisão ou do quociente na base 3. Pela propriedade do logaritmo do quociente, nós podemos reescrever a divisão como sendo o logaritmo de 531.441 na base 3 menos o logaritmo de 6.561 na base 3. Ambos são potências de base 3. Portanto, o log de 531.441 pode ser reescrito como sendo log de 3 elevado à 12ª na base 3 e o de 6.561 como log de 3 à oitava na base 3. O log de 3 elevado à 12ª na base 3 é 12 e o log de 3 à oitava na base 3 é igual a 4. 12 menos 4, 8. Portanto, o log da divisão de 531.441 por 6.561 é igual ao log de 3 à quarta na base 3, ou seja, o log de 81. Como nós partimos da divisão de 531.441 por 6.561 através do log, nós temos então que o valor dessa divisão, o resultado dessa divisão é 81. Novamente, uma estratégia bastante simples para se efetuar a divisão, desde que se conheça as potências de base 3. Neste vídeo, demos início à análise das propriedades operatórias dos logaritmos. Analisamos neste primeiro vídeo a propriedade logaritmo do produto e o logaritmo do quociente, dando continuidade às análises das propriedades operatórias. Temos uma segunda parte, onde nós discutimos as propriedades logaritmo da potência e mudança de base dos logaritmos. A partir do momento que eu tenho a propriedade mudança de base, isso nos permite utilizar de forma ampla a calculadora. Temos, portanto, a possibilidade de obter o logaritmo de um número qualquer utilizando esta ferramenta. Esse e outros vídeos podem ser encontrados em minha página no YouTube.
Eu sou o professor João Pereira Martins, espero ter auxiliado na compreensão das propriedades logaritmo do produto e logaritmo do quociente. Até a próxima!